Antes de eu começar a palavra, eu queria ler com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 4, versos 38 e 39. Se você não abrir rápido aí, eu vou lendo, enquanto isso se abre, amém? Lucas 4, 38 e 39 fala assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se e logo servia-os. Amém? O que eu quero com isso aí? O que eu quero dizer com esse texto? O que me chama a atenção aqui é o que Jesus fez. Quem que estava doente ali? Sogra de Pedro, estava ardendo em febre. Não sabemos qual é o motivo da febre, mas ela estava ardendo em febre. Ela estava enferma. E eles rogaram pela sogra de Pedro a Jesus. E o que Jesus fez? Se aproximou dela, inclinou-se e falou: Pai, eu te peço que o Senhor opere aqui agora um milagre. Falou isso? O que ele falou? Levanta e anda. Também não. O que ele falou? E para quem ele falou? Jesus não falou para a sogra de Pedro. Ele falou para a febre. O que ele falou para a febre? Febre, saia. Sai agora. E logo a febre a deixou. Aqui a gente aprende o quê? Que Jesus, ele dá ordem à febre. Ele não dá ordem a, não pede a Deus que Deus interceda, ele não fala nada, não fala com o Pai, mas ele dá ordem a quem? A enfermidade. Hoje não, né? Durante a semana a gente ficou sabendo dos exames do pastor Lael, e nós como igreja, nós não aceitamos isso, amém? Nós só aceitamos a obra de Deus na vida, mas eu não creio que enfermidade seja uma obra de Deus, meu irmão. Amém? Eu creio que isso é só para manifestar o poder de Deus, porque existem promessas. Amém? Existem promessas, e assim como existiam promessas na vida de Abraão, e ele viveu grandes coisas, na vida de Isaac. Isaac não tinha filhos, meu irmão, e tinha promessa na vida dele, ele teve que orar durante 20 ou 40 anos, não me lembro agora, para que o filho nascesse. A esposa dele era estéril. Existem promessas na vida dos pastores, na vida do pastor Lael, do pastor Atânio, do pastor Mateus, existem promessas para essa igreja. E você, como igreja agora do Senhor, você vai ficar de pé, porque nós cremos no nome de Jesus. E Jesus nos ensinou para dar ordem à enfermidade, amém? Então você vai dar ordem à enfermidade agora no nome de Jesus. Queria chamar o pastor Lael aqui à frente, pastor Mateus, pastor Atânio. Estenda sua mão para cá. Nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, agora você vai mandar toda a enfermidade desse corpo embora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o colesterol, toda a placa que se formou nesse coração, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre essa vida, nós te repreendemos agora. Saia desse corpo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coração seja limpo agora. Artérias sejam limpas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gordura sai agora em nome de Jesus. Todo cálculo, tudo aquilo que se acumulou nas veias, saiam agora em nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, amém. Você crê? Você crê no nome de Jesus? Então aplauda Ele, Ele é digno, Ele cura. Pode sentar, meu irmão. Aí você pode pensar assim, aqueles mais, que tem um pouquinho de, que a incredulidade não vem ao teu coração, porque você pode pensar assim, mas era uma febre. Meu irmão, Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? Para Jesus não tem nada que Ele não possa fazer. Amém? Se você crê nisso, você orou, nós oramos, Jesus opera. Amém? Amanhã o pastor vai fazer exames. E em nome de Jesus nós vamos receber uma boa notícia. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Eu ia repetir a palavra do acampamento, mas não consegui, pastor. Deus falou comigo outras coisas aqui, eu queria conversar com vocês. Se dá para colocar um título na mensagem, o título seria Morto-Vivo. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, fala para ele, morto-vivo.
Quem já brincou de morto-vivo, hein? Agora cutuca o irmão que está do outro lado e fala para ele, morto-vivo. O Mateus brinca bastante com as crianças, né, na escola, né? Volta e meia elas chegam contando que brincar de morto-vivo e tal. E todo mundo já deve ter ouvido falar sobre essa brincadeira, mas não é sobre a brincadeira que eu quero falar. Amém? Mas é sobre o teu estado, a tua vida. Você está morto ou você está vivo? Essa é a questão de vida ou morte. Amém? Abre comigo aí Romanos capítulo 6. Você vai perceber, meu irmão, que não sei você, mas eu percebi quando Deus começou a falar comigo a respeito disso, que muitas vezes a gente vive como morto da forma errada. Em vez de a gente estar vivo para Deus, a gente está vivo para outras coisas. E o que eu quero falar com você hoje aqui, o que o apóstolo Paulo escreveu, ensinando sobre essa questão de morto-vivo. O que é ser um morto e o que é ser um vivo? Ou melhor, eu tenho que morrer para quê e eu tenho que viver para quê? Amém? Então, Romanos 6, do 1 ao 13. A palavra de Deus fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos repetir isso juntos? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem que está morto para o pecado aí? Você está morto para o pecado. Você tentou já, sei lá, fazer um morto falar? Eu ainda não tentei, mas eu vou tentar em nome de Jesus, né? Mas o morto, ele não corresponde a certas coisas, é ou não é? Então o morto, ele está lá, está morto. E você, a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando aqui que você, coloca a mão assim no seu peito, eu estou morto para o pecado. Amém, vamos continuar. 3, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que não fomos sepultados com ele, que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Repita isso. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Para quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Muitas vezes aqui Paulo está falando, ó, seguinte, vocês morreram para o pecado. O pecado não tem mais governo sobre a vida de vocês. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Isso é verdade, isso está escrito na palavra de Deus. O pecado não tem mais autoridade sobre você, não tem mais domínio sobre você. Isso é muito sério, amém? Porque muitas vezes o que acontece? A gente vive como morto para Deus e vivo para o pecado, é ou não é?
Só que o que acontece? A partir do momento que Jesus Cristo ele se entregou na cruz, ele morreu por nós, ele se entregou na morte por nós, e eu e você aceitamos esse sacrifício na nossa vida, nós nascemos de novo, amém? Você se tornou filho de Deus. E agora Deus, como essa nova criatura, essa nova pessoa que você e eu somos, nós não somos mais escravos do pecado. Fala assim comigo, eu não sou mais escravo do pecado. Antes de conhecer Jesus, eu não tinha escolha. Eu não tinha opção. Eu estava escravo do pecado e acabou. Eu era escravo. E escravo não pode herdar com o filho. Só o filho recebe a herança, amém? O lugar do filho é dentro da casa do pai. O escravo não. O escravo fica longe da casa do pai. Mas muitas vezes nós estamos vivendo dentro da casa do pai como escravos. Porque a gente vive uma verdade, a gente sabe, a gente conhece a verdade, mas a gente vive como se a gente vivesse, o que a gente vivesse fosse uma mentira. É ou não é? Você vê às vezes pessoas falando das suas crenças com muito mais paixão, muito mais amor do que eu e você falamos de Jesus. É ou não é? Mas isso está errado. Porque se a gente faz isso, a gente está morto para Deus e vivo para o pecado. A gente ainda está aceitando a ideia de que eu não tenho escolha. Mas eu estou te dizendo, e Paulo está te dizendo que você tem escolha. Você não é mais escravo do pecado. Amém? Não é uma questão de, não, eu sou escravo. Não, você não é mais escravo do pecado. O pecado para você é uma escolha. Não que você não peque, porque a gente sabe. Todos nós aqui podemos pecar. O tempo inteiro. Só que você não é mais escravo do pecado. O pecado virou uma escolha. Eu e você escolhemos pecar. Assim como eu e você também somos chamados por Deus para escolher não pecar. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala para ele, você foi escolhido por Deus para não pecar. Não pecar. Existe essa opção. Existe essa possibilidade. O apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala no 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, não tem mais direito o pecado sobre a tua vida, meu irmão. Você não é mais escravo do pecado. Você não vai mais andar como um escravo. Amém? Você é filho. Agora vai comigo aí no capítulo 7. Lê comigo o verso 5 e o verso 6. A palavra de Deus fala assim. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Você foi chamado para viver em novidade de espírito. Amém? Mais uma vez, Paulo está falando aqui, antes você estava escravo. Antes você estava condenado a viver uma vida de escravidão. Mas agora não. Agora você pode viver outra vida. Amém? Agora eu quero que você pule, vai lá para o verso 14. A gente vai ler do 14 até o final do capítulo. Fala assim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está falando aqui, olha, é o seguinte, existem duas leis que dominam sobre mim. A lei do pecado e a lei de Deus. No meu homem interior, lá dentro, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas aí eu vejo meus membros fazendo outras coisas que não querem, que não agradam a Deus. E ele chega a essa conclusão: miserável homem que sou. Pobre homem que sou. Coitado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se a gente ficasse aqui, a gente poderia dar desculpa para os nossos pecados. É ou não é? Eu poderia dar desculpa para qualquer coisa que eu fizesse. Ah, não, mas como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas se a gente parasse aqui, seria isso. Porém, a palavra de Deus não para aí. Amém? A palavra de Deus é completa, é perfeita, e Paulo está querendo nos ensinar aqui. Porque muitas vezes o que a gente vê isso mesmo. Você, desde que você se converteu, você nunca mais pecou? Sim ou não? Seja sincero. Aí a pessoa fala: acabei de me converter, né? Não pequei ainda. Amém. Mas, meu irmão, a gente peca. Só que a questão é, eu vou viver segundo o pecado? Eu vou escolher essa vida para mim? Ou não? Não, é óbvio que não. Se eu sei que o pecado é ruim, por que eu vou escolher o pecado? É ou não é? Agora você tem o direito de escolha. Você não é mais escravo. Você está debaixo de outra lei. Por quê? Porque aí a gente lê o capítulo 8. Vai para o capítulo 8 e fala assim. O capítulo 8 começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continuando. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas versões param aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí você pensa: pô, eu estou em Cristo Jesus, mas como Paulo falou, nem tudo eu consigo fazer direitinho, né? Às vezes a carne vence, e aí eu vou lá e piso na bola e... é assim mesmo. O próprio Paulo falou que não fazia aquilo que era direito. Mas o próprio Paulo fala o quê? Que eu e você somos o quê? Mortos para quem? Se eu e você somos mortos para o pecado, como que o pecado ainda pode governar a nossa vida? Pode? Não pode. Por quê? Porque existe outra lei. Continuando, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Meu irmão, Deus, Jesus, Ele estabeleceu uma nova lei. A lei que havia, Paulo explica, né, que a lei, pela lei ninguém era justificado. Ninguém chegava à salvação pela lei. Por quê? Porque a lei, na verdade, ela manifestava o pecado. Porque eu só sei que eu estou errado a partir do momento que eu vejo uma lei dizendo que não é para fazer aquilo. É ou não é? Se você está andando de carro lá na Washington Luiz, e aí você pega e pisa, está lá 110 andando numa boa, você está dentro da lei. O limite de velocidade é 110. No entanto, quando você chega em Rio Claro, o que acontece? 90. Mas aí você continua 110. E aí você passa pelo radar. E aí, alguns dias depois, chega uma conta na sua casa, né, para você pagar. E aí você pensa: mas como que eu vou ter que pagar isso aqui? Eu estava na lei. Eu não ando mais do que 110. Mas existe outra lei. Que em Rio Claro, no perímetro urbano, você deve abaixar a velocidade. No caso ali para 90. E se você não respeitou essa lei, a lei te condena. É ou não é? Então a lei serve para condenar. Por quê? Porque Deus queria encerrar todo mundo debaixo da lei. Para que todo mundo fosse salvo da mesma forma, pela fé em Cristo Jesus. Então eu e você só somos salvos pela fé em Jesus. A lei do Espírito de vida, ela só vai governar a minha vida e a sua vida se eu e você olharmos para a cruz e reconhecermos: nós somos pecadores. Eu sou pecador.
Eu não consigo ser justo pelas minhas próprias forças. Eu preciso andar pela fé. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso caminhar na direção de Jesus. E aí Paulo continua. Imagina o seguinte, antes de continuar. Todo mundo aqui sabe da lei da gravidade, né? O que acontece aqui? Se eu solto, ela cai, né? Aí você fala assim, mas eu não acredito na lei da gravidade. E aí? Aconteceu alguma coisa? Parou de cair? Não, mas a gravidade não existe, né? Ela para de cair? Eu não acredito na lei da gravidade. E aí, aconteceu alguma coisa? Mudou? É a mesma coisa você falar, eu não acredito na lei do pecado. Eu estou debaixo da graça. Mas Paulo mesmo explica, a graça não quer dizer libertinagem. O fato de você estar debaixo da graça não quer dizer que tudo é permitido. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque existem coisas que eu sei que são pecado. E o pecado, o que faz? Toda vez, aí eu estava lendo esses dias e eu pensei, puxa, Paulo acho que deve ter feito direito. Não sei, os estudantes de direito aí, quando leem as epístolas, pensam a mesma coisa, mas ele usa muitos termos de direito, né? E aí ele estava falando, tem uma passagem que está no capítulo 3, verso 17, fala assim, e eles desconheceram o caminho da paz. Eu fiquei pensando, mas que negócio é esse de caminho da paz? Está falando ali das pessoas que estavam em pecado, longe de Deus, que faziam coisas horríveis e estavam afastadas de Deus, e Deus ainda fala, no verso 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia um justo sequer, todos pecaram. Agora, o que quer dizer esse caminho da paz? Por que eu preciso da paz? Por que eu preciso andar no caminho da paz? Por que eu preciso conhecer o caminho da paz? Quem é o caminho? Jesus é o caminho para quem? Para Deus. Mas além disso, Jesus é o caminho da paz. Quando eu peco, meu irmão, quando você peca, é como se você abrisse uma contenda contra Deus. Você começa a querer brigar com Deus. Você se volta contra Deus, se vira inimigo de Deus. E se você permanece no pecado, você continua inimigo de Deus. Você está deixando de lado a paz. E Deus quer que nós andemos em paz com Ele. Por isso Ele estabeleceu o caminho da paz, que é Jesus. Então eu e você precisamos andar no caminho da paz. E nós fomos chamados para esse caminho da paz. E existe uma nova lei que opera em nós, a lei do Espírito de vida. Amém? A lei do pecado existe. Mas agora, através de Cristo Jesus, por meio da fé que eu tenho em Jesus, eu não estou mais debaixo da lei do pecado, mas eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Amém? Continuando, no verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em todos, para que não andamos, todos nós, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Quem anda segundo a carne aqui? Não é para andar, amém? É para andar segundo quem? O Espírito. E andar fala do quê? Quando você fala, a pessoa está andando, o que está acontecendo? Ela está parada? Não, né? Ela está andando. Mas o que isso representa? Continuidade, movimento, você está andando. Então você foi chamado para andar no Espírito. Andar no Espírito. Essa é a questão. Eu e você fomos chamados para andar no Espírito. E aí ele continua assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Continuando. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paz com quem? Paz com Deus. O caminho da paz, você andar em paz com Deus. Quando você peca, você não fica mal. Sabe o que é isso, meu irmão? É o Espírito Santo te incomodando, te mostrando que você está em guerra com Deus. Que falta paz. O pecado tira a tua paz. Então se você está sem paz, meu irmão, olha lá, o que está acontecendo?
Dá uma revisada aí na sua vida. Vê se você não está em contenda com Deus. Vê se você não está brigando com Deus em alguma coisa. Que você sabe que é pecado, você sabe que está errado, mas você escolhe fazer. Porque a escolha é sua. Você não é mais escravo do pecado. Você tem a escolha agora. Você escolhe, pode escolher não pecar. Amém? Por conta da inclinação da carne, inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repita comigo isso. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? O Espírito Santo quer nos vivificar. O Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está em nós. Se é que de fato nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. Meu irmão, isso é muito sério. A caminhada cristã, ela é uma caminhada, ela não é uma estagnada. Amém? Você não fica parado em Cristo. O Senhor te chama para andar em Cristo. Andar é movimento. E o segredo, a gente vai ver que o segredo da vida cristã está no movimento. Enquanto eu e você estivermos parados, a gente vai estar sujeito à lei do pecado. Quando que Davi pecou? Ele foi ficar de férias, né? Deus chamou Davi para ser o quê? Para ser um rei, para ser um guerreiro. Deus ungiu ele como rei e ele tinha a autoridade de Deus para sair e para entrar e para fazer e para destruir e para conquistar. Ele sabia disso, ele foi, ele avançou, ele foi o cara que conquistou a totalidade da terra prometida, porque a unção de Deus era sobre ele. Deus tinha chamado ele para isso. Só que a partir do momento que ele parou e não foi, ele tirou férias. Enquanto ele estava em guerra, porque ele era rei de Israel, ele representava Israel, Israel estava em guerra, e ele não foi para a guerra. O que aconteceu? Ele pecou. Por quê? Porque ele olhou e desejou Betseba. Mas como o pastor Mateus falou, uma pregação atrás, há um tempo atrás, ele viu, mas ele escolheu pecar. Portanto, o pecado é uma escolha. A partir do momento que você escolhe o pecado, você se torna escravo dele. Agora, se pelo Espírito de Deus que está em você, está em mim, se nós de fato cremos em Jesus, nós escolhemos a vida, nós escolhemos andar com Jesus, o movimento, aquilo que nós fomos chamados para fazer. O Senhor falou o quê? Portanto, ide, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus fala que em Atos, quando as pessoas designavam os cristãos, eles não falavam os cristãos no começo, eles falavam os do caminho. Os do caminho referenciam o quê? Caminho, movimento. Aqueles que não param, aqueles que fazem diferença, aqueles que entenderam para que foram chamados. A vida cristã não é para ficar parado numa igreja. Não é para você vir de domingo, ficar aqui na igreja, ouvir a palavra e voltar para a sua vida normal. Você não tem mais vida normal, meu irmão. Queria te dizer isso, deixar bem claro para você. Você é filho de Deus, amém? Você entregou a sua vida para Jesus, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Amém? Então você não é mais normal, meu irmão. Você não tem mais vida secular. Você não tem mais um emprego. Ah, não, eu tenho a minha vida dentro do emprego e tenho a minha vida na igreja. Eu sou uma pessoa na igreja e sou uma pessoa no meu trabalho. Não, você é cristão. Se você é cristão, você abriu mão de quem você é lá fora, de quem você fazia lá fora. Em primeiro lugar, você não é mais, que nem eu sou técnico na Federal. Eu não sou técnico da Federal. Em primeiro lugar, sou cristão. As outras coisas vêm depois. Assim você, meu irmão. Assim quem é do caminho. O segredo está no movimento. Agora, se eu e você achamos que nós fomos chamados para ficar parados, aí a gente faz como Davi fez, nesse momento.
o pecado começa a gerar desejo, ou melhor, a concupiscência da carne, né? Porque a carne está lá dentro, o pecado está lá dentro, o desejo está lá dentro. Paulo mesmo fala, impera uma lei nos meus membros, mas o homem interior tem outra lei, só que nos meus membros tem outra lei. Então, se eu fico parado, se eu deixo de fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, essa lei lá, que está lá dentro já, que é a lei do pecado, ela começa a tomar conta da minha vida. E quando eu vejo eu estou em pecado, eu me sinto escravo do pecado. E eu começo a viver como um morto para Deus. Quando eu tenho que viver morto para o pecado e vivo para Deus. Amém? Então Paulo deixa claro aqui que o Espírito Santo está dentro de nós para fazer diferença. Amém? Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Já fez uma oração de entrega, falando, Senhor, agora quem se arrependeu antes de fazer a oração de entrega? Não se arrependeu de ter feito a oração de entrega, tá? Se arrependeu antes de fazer a oração de entrega. Sim, se arrependeu dos pecados. Porque a Bíblia fala o seguinte, que se você não, o arrependimento é o caminho para Jesus. Não adianta nada eu e você pegarmos um momento que você está ali abatido, angustiado, às vezes triste com alguma coisa, com uma situação da vida, e aí chega alguém, uma pessoa e fala assim, olha, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus é maravilhoso, e aí você pensa, puxa, eu quero esse Jesus, quem não quer? É ou não é? Só que se eu não me arrependo da velha vida que eu tinha, e se eu aceito Jesus só como um salva-vidas no momento da angústia ali, eu não me arrependi. E aí no primeiro momento, primeira oportunidade, primeira perseguição que vier, primeira pessoa que me contrariar, primeira pessoa que me chamar de louco, me chamar de bitolado, a primeira pressão que vier, eu vou espirrar. Porque de fato eu não conheci Jesus. Agora o Senhor te chama para uma íntima comunhão, pelo Espírito Santo. E isso é possível, amém? E se você quer isso, meu irmão, você tem que desejar isso, você tem que ansiar por isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo sem fazer diferença. E a gente não entende por que nada acontece quando a gente ora. A gente não entende muitas vezes por que nada acontece quando a gente fala de Jesus para as pessoas. E às vezes a gente está vivendo aquela verdade do Evangelho como se fosse uma mentira. Porque a gente fala de Jesus às vezes para as pessoas sem empolgação, sem o primeiro amor, sem a paixão que tem que ter no nosso coração. Porque a gente está parado. A gente não está em movimento. E o Senhor nos chama para andar em movimento. Amém? Agora vai em Hebreus 12. Avança um pouquinho aí. Hebreus 12, 1 e 2. Fala assim. Acharam? Tá fácil, né? É só avançar aí 2, 3... 4, né? 4 capítulos. Amém? Então tá lá. Amém ou não amém? Misericórdia? Ah, perdão. O quê? Romanos, capítulo 12. Eu falei outra coisa? Perdão, gente. É Romanos mesmo, por isso que estava fácil, né? Hebreus já ficou mais difícil, né? Perdão, irmãos. Romanos 12. Volta tudo. Dá um back aí. Não dá, né? Não é internet, não é o computador. Amém? Agora, fala assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto bem conhecido, amém? Você já sabe de cor esse texto, né? Esses dias eu estava meditando sobre isso e Deus estava falando essas coisas comigo. E aí eu ficava pensando, mas Deus, como que eu faço? Como que eu faço então para que essa lei do pecado não domine sobre mim? Como que eu faço para que a lei do Espírito domine sobre mim?
E aí você vai lendo Romanos, né? Hebreus não, Romanos. Você lê Romanos, eu leio Hebreus também depois, mas aqui nós estamos em Romanos, né? Você vai lendo Romanos, você lê desde o primeiro capítulo, você vê que Paulo vai falando sobre o pecado, sobre as pessoas estarem afastadas de Deus, e ele mostra que tanto judeu quanto quem não é judeu, quanto os gregos, estavam encerrados debaixo do pecado. Mas aí ele vai falando que a lei do pecado, ela foi destruída pela lei do Espírito e vida, que foi o que a gente viu no capítulo 8. No capítulo 9, 10 e 11, ele vai explicando mais coisas acerca do povo de Deus, acerca de que nós fomos enxertados na videira, nós não somos o povo de eleição natural, mas nós fomos enxertados em Deus. E como o povo enxertado, ele fala assim, agora, daí ele chega numa conclusão no 12, que tem algumas versões que falam assim, portanto, é ou não é? Portanto, ou então agora pois, ele fala, rogo-vos, a gente já viu bastante falar sobre isso, que é uma oração assim, uma súplica, alguma coisa com um clamor, um choro, alguma coisa desesperada da parte de Paulo falando para o povo. Rogo-vos que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque eu me ofereço para Deus. Eu escolho me oferecer para Deus. Eu falo, Deus, eis-me aqui. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você fez isso. Amém? Você se ofereceu como um sacrifício vivo para Deus. E como um sacrifício vivo, você é um sacrifício. O sacrifício, o que acontece com o sacrifício? Se a gente olhar no Antigo Testamento, o sacrifício ia ser o quê? Ofertado, mas a oferta geralmente era queimado. Você se oferece como um sacrifício vivo, para que o fogo de Deus, nosso Deus é fogo consumidor, amém? Para que o fogo de Deus arda na tua vida, sem parar. Para que a chama não se extingua na tua vida. Porque essa é a resposta para a gente andar agradando a Deus e não agradando a carne. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não entendo isso, como que eu vou? Eu não é, seja sincero. Quantas vezes você sai de casa disposto, não, hoje eu não vou pecar. Parece que Deus fala, vou testar o seu coração, filho, vamos ver como você está, porque eu já conheço. Mas eu quero ver você, se você conhece o seu coração. E aí, do nada, sai um cara e te fecha no trânsito. Na hora você sai da cruz, né? E já. Aí você pede perdão a Deus e fala, Deus, eu não posso pecar, Senhor, me ajuda. E você fica naquela tua força ali, eu não posso pecar. E aí você vai e alguém no trabalho, assim, paz do Senhor, né? Não fala, né? Mas devia. Porque quem precisa de paz está lá fora, amém? Aqui dentro é fácil falar a paz do Senhor. Está todo mundo em paz com Deus, amém? Agora lá fora está um monte de gente em guerra. Então é lá que a gente tem que dar a paz do Senhor. Mas aí você chega lá e tal, de repente alguém pisa no seu calo e você... ou então alguém começa a falar mal do governo, você senta e começa a falar mal da Dilma, e falar mal do governo. E quando você vê no final do dia, você que saiu de casa com a disposição de não pecar, pecou um monte. E aí você pensa, mas Deus, como eu faço? Como eu faço para não pecar? A resposta está aqui, meu irmão. Você tem que oferecer o teu corpo como um sacrifício vivo nas mãos de Deus. Você precisa se ofertar a Deus. Você precisa chegar toda manhã, quando você acordar, você fala, Deus, eis-me aqui. Eu sou o teu sacrifício. Que o teu fogo arda dentro de mim. Que o Senhor queime mesmo dentro de mim, para que eu não seja tentado a pecar. Ou melhor, que eu não ceda a tentação que vai vir sobre mim. Porque todos nós somos tentados. Mas a escolha de pecar é minha e sua. Porque a Bíblia fala que assim como vem a tentação, Deus dá o escape. Deus proporciona o escape. Só que se eu e você não estamos com o fogo de Deus ardendo na nossa cabeça, como um sacrifício vivo andando, falando, Deus, eu não tenho direito de ficar magoado. Eu abro mão do meu direito de ficar ofendido com alguém. Eu abro mão dos meus direitos no trânsito, né? Que nem a Júlia falou esses dias. A gente estava andando de carro e ela falou assim, já pensou como seria Jesus dirigindo? Ele deixaria as pessoas passar na frente.
Se alguém batesse, Jesus sairia do carro e falaria: eu agradeço a Deus, agradeço ao Pai, que foi em mim que você bateu. Porque se fosse outra pessoa, essa outra pessoa ia te processar. É ou não é? Mas e aí, onde está a gente nisso? O Senhor nos chama para andar como Jesus. O Senhor nos chama para viver como um sacrifício vivo. Sacrifício não tem mais direito, meu irmão. Sacrifício está morto. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Se quer andar vivo para Deus, morra por pecado. Hoje é o dia, essa é a hora de você escolher isso. Eu escolho morrer para o pecado, eu escolho não andar segundo a lei que impera, a lei do pecado. Eu quero andar como um sacrifício vivo. Eu quero andar agradando a Deus. Meu irmão, você tem escolha. Vai ser difícil, vai. Eu lembro logo que eu me converti, eu tinha a boca suja, meu irmão. Eu falava muito palavrão, mas muito mesmo. Qualquer coisinha era um palavrão que saía da minha boca. E eu lembro que, a hora que eu entendi que não era para falar palavrão, eu pensei, agora eu estou encrencado, eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembro que eu travei uma luta na minha mente. Eu não posso pecar. Eu não posso falar palavrão. Eu não posso falar palavrão. Até que um dia, eu fui liberto daquilo. Porque todas as vezes que eu falei, depois daquela decisão, o Espírito Santo me constrangia. E aí rolava um tete-a-tete com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que é o teu melhor consolador. Obrigado, Marcelo. É aquele que quer estar pertinho de você, te ajudando na tua fraqueza. Você já colocou qual é a tua fraqueza para o Espírito Santo? Ou você quer viver como super-homem, que pode viver sem pecar na tua própria força? A palavra de Deus fala assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, da carne mortal, o seu braço, a sua força. Isso quer dizer o quê? Não é para eu não confiar em ninguém. Muitas vezes a gente usa esse versículo, não posso confiar em ninguém. Não é isso, meu irmão. O que Deus está querendo dizer é: maldito o homem que confia em si mesmo, na sua carne, faz da sua própria força o seu Deus. Maldito o homem que confia naquilo que pode fazer alguma coisa sem Deus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Pronto. E nada no original quer dizer nada. Então não é qualquer coisa, é nada. Sabe ir para o trabalho? Você não pode fazer sem Jesus. Trabalhar direitinho, você não pode fazer sem Jesus. Não trabalhar, você não pode fazer sem Jesus. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Aí ele fala: e não sede conformados com este mundo. Meu irmão, não se conforme com esse mundo. A luta está aqui na tua mente. Em primeiro lugar, você tem que se oferecer como sacrifício para Deus todos os dias e falar: Deus, eu me ofereço como sacrifício. Me dá consciência das coisas. Me deixa atento àquilo que eu estou fazendo. Para que eu não caia na tentação de me comparar com o mundo, de me associar ao mundo, de achar que é tudo normal. E quando eu vejo, eu estou lá em Brasília, aceitando caixa 2, aceitando propina. No começo era uma bênção. Eu tinha um coração voltado para Deus. Mas eu deixei de lado para buscar as coisas do mundo. Eu deixei de me oferecer como sacrifício vivo nas mãos de Deus. A concupiscência da carne gerou o pecado na minha vida. E aí, eu estou tão orgulhoso que eu não consigo me arrepender mais. Eu estou tão cheio de mim, eu faço tanto a força da minha carne, a força do meu braço, a minha inteligência. Não, eu estou onde eu estou pela minha inteligência. Eu sou muito inteligente, meu irmão, você não sabe como eu sou inteligente. Não faça da tua inteligência o seu Deus, mas se entregue para o Senhor. E aí ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A luta está aqui. Você transforma a tua mente. Se você tem o costume de falar palavrão, meu irmão, comece a substituir na tua mente. Comece a encher a tua mente de louvor.
Começa a encher a tua mente de adoração ao Senhor. Começa a falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, essa é a minha fraqueza, Espírito Santo. Eu sou um boca suja. Mas eu não quero me conformar com isso. Porque eu não quero viver duas vidas. Uma vida na igreja eu não falo palavrão, mas meu irmão, vou te dizer uma coisa. Quando você menos esperar, você vai estar numa comunhão com os irmãos. E se você tem o costume de falar palavrão, vai sair um palavrão. No futebol é um exemplo disso. O futebol dos crentes é paz do Senhor, irmão. Amém, João? A gente estava brincando, jogando futebol, e a gente ficava: a paz do Senhor, irmão. Tu fazia um gol: a paz do Senhor, irmão. Tá até brincando, mas é legal, porque você está sendo edificado. Agora, se você começa a ficar estressado com o jogo de futebol, alguém chuta a sua canela, você já vai xingar ele. Por quê? Porque está lá dentro, meu irmão. Se você não tratar lá dentro, não adianta nada. Então transforma a tua mente pela renovação dela. Substitua os pensamentos. E mostra para o Espírito Santo: Espírito Santo, aqui está a minha fraqueza. Olha aqui, Espírito Santo, eu estou mentindo. Me ajuda a não mentir. Agora, meu irmão, se você sabe que é errado, ajuda o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo já está te convencendo, está gritando no teu ouvido: não faça isso, meu filho, minha filha. Você sabe que é errado, vamos parar com isso. Mas você fala: não, mas eu não consigo. Consegue, é possível. Amém? Agora, para acabar, vamos abrir em Gálatas. Agora é Gálatas mesmo, tá? Abre o capítulo 6 de Gálatas aí. A gente vai ler do 7 em diante. Gálatas 6, do 7 em diante. Amém? Quem não achou ainda, diga misericórdia. Gálatas está antes de Efésios e depois de Coríntios. Entre Efésios e Coríntios. Gálatas 6. Amém? A palavra de Deus fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Existe uma lei, a lei da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Aí você pensa assim: mas eu não estou conseguindo vencer o pecado, eu não estou conseguindo vencer. Tem alguma coisa errada, porque a gente acabou de ver que nós estamos mortos para o pecado. Como que o pecado vai imperar se você está morto para ele? Mas aí você pensa: mas como que eu ainda estou vivendo a mesma vida de mentira, a mesma vida de fofoca, a mesma vida de contenda, a mesma vida de roubar, a mesma vida de falar palavrão, a mesma vida de não gerar filhos? Como que pode? Onde você tem semeado? Se eu e você semeamos na carne, se eu e você começamos a fazer coisas só que agradam a nossa carne, quem gosta aqui de assistir filme? Todo mundo gosta de assistir filme. Quem gosta de assistir televisão? Só que você concorda comigo que a televisão tem muito lixo? Pra caramba, né? Hoje em dia o que mais tem é lixo na televisão. Se você quer colher coisa boa, você quer vencer o pecado na sua carne, e você não fica assistindo televisão o dia inteiro, você assiste todas as novelas, você sabe o que está acontecendo em todas as novelas. Não contente, você vai ler as revistas de fofoca sobre as novelas. Você fica na internet o dia inteiro vendo sobre futebol. Você sabe a escalação do seu time de ponta a ponta.
Você sabe a escalação do Barcelona, do Real Madrid, você acompanha o Campeonato Espanhol, Brasileiro, Paulistão, você acompanha tudo, Libertadores, você sabe quem vai jogar com quem, você sabe de tudo. Aí pergunto para você onde está escrito alguma coisa na Bíblia, você não sabe. Se você está semeando nesse tipo de coisa, como você espera colher algo espiritual? Como você espera colher o triunfo sobre o pecado? Aqui, o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, ele escreveu aos Gálatas. E se você lê a carta, né, de Gálatas, é tremendo demais. Ele chama algumas vezes os Gálatas de insensatos, porque eles estavam se desviando do caminho de Deus. Eles estavam começando a querer voltar para a lei que imperava antes. Mas aí Paulo fala, vocês têm que entender que a lei não justifica ninguém. E que se você for para a lei, se você tentar se justificar por aquilo que você faz, você está deixando de lado a graça de Jesus. Você está deixando de lado a cruz de Jesus. E aí ele fala assim, vocês não estão sabendo que aquele que foi batizado em Jesus, de Jesus ou de Cristo, se revestiu. A palavra batizado quer dizer colocar para dentro, né? É como se eles usavam esse termo para falar sobre espada, né? Mergulhar. Eles tinham a espada e na guerra, para batizar a espada, tinha que enfiar a espada dentro de alguém. Batizar a espada no sangue. Por que a gente mergulha na água quando você... Quem foi batizado aqui? Quando você mergulha na água, você está sendo batizado na água, né? Você está entrando na água. Só que isso representa algo no mundo espiritual. Você está morrendo para o pecado. Você está morrendo a morte de Cristo. Você está morrendo com Cristo. E assim como quando você levanta, você está ressuscitando com Cristo. Para viver uma nova vida com Cristo. Uma vida que não é mais escrava do pecado, mas uma vida de vitória sobre o pecado. Amém? Então, o Senhor nos chama para essa vida. E Paulo fala o seguinte aqui. A conclusão que eu chego, para que você, primeiro, para que você triunfe sobre o pecado, para que você seja um vivo para Deus e morto para o pecado, a primeira coisa, você tem que se oferecer como um sacrifício para Deus. Transformar a sua mente pela renovação dela. E aqui ele fala assim, então, enquanto temos tempo, você não sabe quando você vai ser promovido ou rebaixado, vai depender da sua situação. Amém? Porque às vezes a gente acha que o fato de a gente estar dentro da igreja, a gente vai ser promovido. Não é verdade. A quem está em Cristo e não anda segundo a carne. Algumas versões falam só assim, aquele que está em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, é ou não é? Mas existe uma continuação no original que fala que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não basta você estar em Cristo, você tem que andar segundo o Espírito. Você tem que andar agradando o Espírito Santo. Você tem que andar, e para agradar o Espírito Santo, para semear no Espírito Santo, como eu faço? Eu creio aqui que Paulo está falando o seguinte, ó, quando a gente fala no 9, não nos cansemos de fazer o bem, ou fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, você não sabe quando você vai ser promovido ou rebaixado, façamos o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, brigados com irmãos, ou então a gente quer furar o olho do outro irmão, né? Principalmente os domésticos da fé, nós temos que fazer o bem. Amém? Nós temos que preferir o outro em honra. E também aos de fora. Se eu fizer o bem, eu vou estar agradando o Espírito Santo e eu vou estar semeando no Espírito. E as outras coisas é óbvio que são claras, que é oração. Não existe vida cristã sem oração. Jejum, não existe vida cristã sem jejum. Louvar o Senhor, adorar o Senhor, essas coisas são claras, são óbvias, mas o fazer o bem muitas vezes a gente deixa de lado. E se você quer semear no teu espírito, faça o bem. Ande fazendo o bem.
Essa é a resposta para você triunfar sobre o pecado, para você triunfar e viver agradando a Deus, viver vivo para Deus e morto para o pecado. É você não ficar parado. Água parada vira charco, mas o movimento no Espírito Santo gera vida. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Você crê nisso, meu irmão? Eu não sei se você... Fique de pé. Eu não sei como você estava até chegar aqui hoje. Eu não sei se você estava andando vivo para o pecado até hoje. Mas você sabe. O Espírito Santo quer te mostrar que existe vida em Deus. O Espírito Santo quer ser o teu melhor amigo. O Espírito Santo quer ouvir a tua necessidade. O Espírito Santo quer ouvir a tua fraqueza, para te ajudar nessa fraqueza, para andar junto com você, para ter comunhão com você. Meu irmão, eu te desafio de que se você não melhorar fazendo isso, aí você pode esculhambar comigo, você pode brigar comigo, você pode até, sei lá, me bater, você pode sair da igreja, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer isso que eu falei para você hoje, se você colocar diante de Deus as tuas fraquezas e falar: Espírito Santo, eu coloco diante de Ti a minha fraqueza, porque eu sei que o Senhor assiste na minha fraqueza, o Senhor me ajuda na minha fraqueza. Eu sou fraco, mas digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor é a tua força. O Senhor quer que você reconheça a tua fraqueza, para que você dependa totalmente dEle, para que você dependa total e exclusivamente dEle. Chega da gente achar que a gente pode viver a vida cristã só indo na igreja e não vivendo lá fora como a gente vive aqui dentro. Chega, meu irmão, chega. Está na hora de você colocar um basta nisso. Está na hora de nós, como igreja, falarmos para o Espírito Santo: Espírito Santo, domina sobre a minha vida. Não quero viver mais eu, mas sim Cristo que vive em mim. A palavra de Deus fala isso. Não sou mais, Paulo escreve: não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Meu irmão, o Senhor te chama para viver pela fé. Não é fácil, mas é fé. É fé. Você tem que ter fé que o Senhor Jesus assiste você na fraqueza que você tem. Você tem que ter fé de que Ele está do teu lado. Você tem que ter fé de que Ele quer ter comunhão com você, de que Ele ouve você quando você fala, quando você chora, quando você ora. O Senhor te ouve, meu irmão, minha irmã. O Senhor ouve o teu coração. O Senhor sabe muito antes de você abrir a tua boca e falar aquilo que está dentro do teu coração. O Senhor sabe as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e Ele quer nos ajudar. Mas se eu e você continuarmos a ignorar o Senhor, continuarmos virando as costas para o Senhor, Ele não vai poder fazer nada. Ao contrário, Ele vai visitar a terra com juízo. O que a gente está vendo na nação é um reflexo da igreja, é um reflexo do povo de Deus, que tem virado as costas para o seu Criador, tem deixado de buscar a face de Deus, tem deixado de buscar ser parecido com Jesus, e tem se conformado com o mundo, tem achado que a vida do mundo é melhor. Meu irmão, ser crente não é andar diferente, andar com roupa diferente, não é você andar com uma camiseta bonita falando eu sou de Jesus, não é você não falar palavrão, não é você deixar de fazer coisas, mas ser crente, ser filho de Deus, é você fazer coisas que agradam ao Senhor, é você fazer coisas que exaltem o nome do Senhor, é você fazer coisas que honrem a Deus e façam as pessoas dar glória a Deus pela sua vida. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer da igreja, um povo santo, um povo adornado, um povo que busca a santidade, um povo que não busca
a contenda, que não busca ser parecido com o mundo, que não busca atrair as pessoas do mundo com eventos, mas um povo que busca atrair as pessoas do mundo pela diferença que o Senhor fez na sua vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a face de Cristo. Em nome de Jesus, se você quer isso para a tua vida, meu irmão, abra a tua boca agora, comece a clamar ao Senhor. Levanta a tua voz, ergue a tua voz diante de Deus. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de se expor diante de um Deus que te ama, que te aceita como você é, e que quer te ajudar a mudar, a melhorar, a alcançar a medida da estatura de Cristo. Senhor, nós não queremos nos conformar olhando uns para os outros e achando que está bom, Pai, porque eu não minto como fulano, porque eu não roubo como o ciclano, porque eu não falo mal dos outros como a outra pessoa, mas que eu possa olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, que é perfeito. Senhor, eu quero olhar para Ti, Jesus. Eu não quero olhar para as pessoas que estão à minha volta somente, Deus, mas eu quero olhar para o Senhor em primeiro lugar e buscar a perfeição que há em Ti, Jesus, porque isso é possível. A Tua palavra diz que aquele que anda no Espírito triunfa sobre a obra da carne, triunfa sobre a carne, jamais satisfará os desejos da carne. Erga a tua voz, meu irmão, erga a tua voz diante de Deus. Chegou a hora de você chorar diante de Deus, de você colocar diante de Deus as tuas necessidades, a tua fraqueza, se é falta de fé, se você tem sido incrédulo, coloque isso diante do Senhor. Não deixa Satanás roubar a tua vida, meu irmão. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele vai tentar roubar a palavra do teu coração, mas você tem que crer que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Se você crê em Jesus, olhe para Ele nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Clame a Ele, fala: Senhor, eu quero fazer as pazes contigo, Deus. Eu não quero mais andar brigado contigo, Senhor. Eu não quero mais andar, Senhor Deus, sem fazer diferença nessa terra, mas eu quero andar aqui fazendo a diferença, sendo chamado de filho de Deus, sendo conhecido como filho de Deus, filho do Deus vivo, filho do Deus Todo-Poderoso. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos está em nós, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em mim, segundo o Espírito Santo que opera em mim. Meu irmão, clame ao Senhor, porque Ele acenda uma chama no teu coração, uma chama que não se apague, uma chama que ninguém, nada nem ninguém possa apagar, que não importa onde você esteja, você vai estar queimando, como um sacrifício vivo diante do Senhor, um sacrifício vivo que agrada ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos as nossas vidas como sacrifício nessa noite, Pai. Manda o Teu fogo, Deus, manda o Teu fogo, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Batiza-nos com fogo, Pai. Batiza-nos com fogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Se você quer mais de Deus, meu irmão, abre a tua boca, comece a clamar ao Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Ele quer te encher. Como Jonatas falou, Ele não quer te encher por um momento, Ele quer te encher para a vida inteira. Ele quer te encher para queimar diante dEle, para fazer a vontade dEle, onde quer que você vá. Em nome de Jesus, clame por isso, Senhor, incendeie meu coração, para que eu faça a diferença onde eu for, Pai. Para que as pessoas possam ver em mim a Tua face, para que as pessoas possam ver em mim alguém diferente, Deus. Eu não quero me conformar com esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, transforma-nos, Pai. Transforma-nos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos fazer diferença nessa terra. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, e você estava brigado com Deus por algum motivo, você está sentindo de Deus, de fazer as pazes com o Senhor, vem aqui à frente agora. Se você estava se sentindo brigado com Deus, vem aqui à frente.
estava sentindo longe do Senhor, parecia que a tua oração não era ouvida, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, meu irmão, minha irmã. Vem aqui à frente, não tenha vergonha, se exponha. O Senhor se expôs numa cruz, Ele se expôs numa cruz, Ele foi crucificado nu. Que é maior vergonha do que essa? Para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você não precisássemos andar com vergonha, leprosos. A palavra de Deus compara o pecado com a lepra. E se você for ver a lepra, lá em Levítico, capítulo 13 e 14, você vê que o leproso, ele tinha que andar com vestes sujas, ele tinha que andar com o cabelo desgrenhado, ele tinha que andar com um pano na boca, ele tinha que andar gritando: imundo, imundo, imundo. O pecado te faz imundo diante de Deus. Mas Jesus se expôs na cruz. Ele se expôs na cruz. Ele foi crucificado nu, para que eu e você não fôssemos chamados de imundos. Deus, tem misericórdia de nós. Você tem achado que você está limpo, que você é rico, que você tem tudo de sobra, quando você é pobre, cego e nu, e está imundo diante do Senhor. Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Busque o Espírito Santo. Já estou crucificado. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Diga isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, mas estou crucificado
mais eu. Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive